dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, muito bom dia, rolezeiros e rolezeiras do meu coração. Começa agora o Rolê ICL deste dia 14 de novembro de 2024. Todos prilampos, né? Porque amanhã tem feriado e quando tem feriado a gente gosta. Mas enquanto isso, vamos começar este programa porque, obviamente, que a gente vai falar sobre o atentado que aconteceu ontem. E a gente vai receber a Roberta Assis, que estava na porta do STF. E ela vai contar pra gente tudo o que ela viu. Eu tentei falar com a Roberta ontem, ela ficou muito abalada, mas hoje ela topou conversar com a gente para explicar tudo o que ela viu. Então, quando a gente tem uma testemunha no local, como diz nosso amigo César Calejon, temos materialidade dos fatos. E a Roberta vai estar aqui para contar pra gente. A gente também vai receber no programa hoje... No programa de hoje, o Pedro Baciela, que vai fazer uma análise, né? Como é que a esquerda e como é que a direita se movimentou devido ao atentado de ontem. E se sobrar um tempinho, sempre sobra, né? Pelo menos para um comentário, vamos falar sobre a decisão do STF sobre cannabis medicinal, do STJ, na verdade, sobre cannabis medicinal e também mais uma conquista da nobre deputada Érica Hilton. Deixa eu dar bom dia pro Vitão pra gente começar logo esse programa. Bom dia, seja bem-vindo e conta pra gente o que você traz aí de novidade. Bom dia, Hobbs. Hoje, nesse pré-feriado, eu trago o filme O Observador, que eu assisti ontem em recomendação do Caio Marinato. E é um filme muito bom. É uma mulher que se muda pra Romênia com o marido e ela começa a ser perseguida pelo vizinho da frente, que tá sempre observando o apartamento deles. E aí é toda uma loucura, é um suspense, é um meio terror. É bom, você fica bem entretido e fica bem com medo do filme. Então recomendo a todos, tá no Prime Video, O Observador. E hoje a gente tem uma presença especial aqui, que o chat pede muito. Quem? Bom dia. Tudo bom? O quê? Oi, Roy. Vitão e Esse filme é muito Vitinho, a bom melhor que dupla o sertaneja. Vitão indicou, Keanu Reeves. Boa. Não. Não é Keanu Reeves, Observador? É? Observar o vizinho na janela? É? Essa a dica de hoje? Tudo bem, amanhã é feriado. Guga, já assistiu o Observador? Ou pelo menos O Olhar Indiscreto, que é outro filme também, que a gente observa tudo da janelinha, só que nesse caso é sacanagem. Eu gosto de observar sacanagem, mas eu não vi esse filme ainda. E o que eu fiz ontem foi só observar mesmo Brasília literalmente pegando fogo, né? Ontem o bicho pegou fogo em Brasília. Confusão mais uma vez, um atentado bozolóide na área pra gente comentar. É o assunto do dia, não, é o assunto do mês, talvez do ano, que isso aí vai ficar sendo falado por muito tempo. Pois é, Guga, num dia tão importante, né, em que a deputada Érica Hilton conseguiu conversar com o governo federal sobre o projeto, né, da fim da escala 6x1. Pois é. E olha o assunto que se sobrepõe. É esse, né? Porque o STF, né, precisou ser evacuado ontem após um homem explodir na Praça dos Três Poderes. É sobre isso que a gente está falando. As explosões ocorreram em frente, bem em frente. Meu Deus, estou ansiosa. Já quis falar logo sobre esse assunto. Que pedrada! É, gente, comecei o programa assim, mal, errando. E ele joga a vinheta na minha cara. Tudo bem, eu vou retomar, gente. Tradição do programa, Estamos Robson. Tradição, falando... se levar uma vinhetada na cara. Isso Ah, é tradição. Lapada? Pá, a pá, vinhetada pá. na cara, pá. Pô, Vitão, eu te trato tão bem. Tudo bem. Anotei. Foi a Laurinha que pediu. Anotei, tá? Ó, as explosões aconteceram em frente ao STF por volta das 7h30 da noite, mais ou menos, né? E um intervalo de 20 segundos entre as explosões. No porta-malas de um veículo que estava estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados, foram encontrados fogos de artifícios e também alguns tijolos. Segundo testemunhas, um homem com explosivos e roupas com referência ao Coringa se aproximou da entrada do STF com explosivos no corpo e depois ativou os explosivos.
Ó, Francisco Vanderlei Luiz morreu no local e a Polícia Federal vai abrir um inquérito para apurar os ataques. A gente tem algumas fotos aí da fotojornalista, na verdade, Gabriela Biló, da Folha de São Paulo. Guga, você foi correndo para lá, né? Pô, corri pra lá, treta rolando, todo mundo querendo entender isso aí. E aí, ao longo da noite, foi se concluindo que é um sujeito fanático da extrema-direita, que até agora, até o momento, não foi descoberto o auxílio de mais ninguém. Ele atuou por hora, né? Até agora, sozinho nesse atentado, mas a gente sabe que ele foi incitado, foi estimulado por esses anos aí de bolsonarismo. É aquele cara que se acha o patriota, o cidadão de bem, é uma pessoa que segue páginas de ódio, como uma chamada Gabinete do Ódio do Bolsonaro. Ele segue Jair Bolsonaro nas redes, ele segue Olavo de Carvalho, que é quem de fato começa, né, esse movimento da extrema-direita no Brasil, que depois é tomada as rédeas pelo Jair Bolsonaro. É um sujeito que seguia também aquela página, Brasil Paralelo, que é uma página de teorias conspiratórias. A Terça Livre, do Alan dos Santos, aquele que está foragido nos Estados Unidos, ele também segue. Então daí a gente começa a entender, né, a lavagem cerebral que ele sofreu. Dizem que antes da lavagem cerebral ele era até um cara legal, mas anos e anos de doutrinação ideológica dessa maluquice da extrema-direita que a gente tem visto nesses últimos tempos aqui de Brasil e de mundo, né, que é uma agenda mundial, né, só aqui no Brasil que está acontecendo isso, transformar esse cara nisso aí, nesse maluco, que está sendo chamado até agora de lobo solitário, porém, o correto é chamá-lo de gado solitário. Verdade. A gente está vendo as imagens aí, que ele chega de guarda-chuvas ali, né? Certamente não podia molhar tudo o que ele carregava consigo. Mas olha, vamos conversar agora com quem estava lá, com quem presenciou, infelizmente, né? Uma testemunha que estava na porta do STF, estou falando da Roberta Assis, que é assessora de advocacy do Instituto Decodifica. Oi, Roberta, obrigada por conversar com a gente. Lamento profundamente tudo que você tenha presenciado, mas eu vou te pedir para contar o que foi que você viu. Você estava na porta do STF, né? Bom dia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia, Guga. É isso, eu estava na porta, tinha acabado de se encerrar a sessão, né, de início do julgamento da DPF 635, então estávamos todos ali ainda em clima de celebração, comentando sobre as sustentações orais, né, que foram feitas, e foi quando, né, estava tentando pedir um carro de aplicativo e a gente ouviu o primeiro estouro, né, e a princípio a gente achou que era algo em torno de gerador, alguma coisa assim que tinha explodido. E em seguida, né, foi coisa muito rápida, assim, a gente já viu a movimentação realmente desse homem que, né, arremessou o primeiro artefato, né. Então, ali a gente meio que entendeu, né, do que se tratava, e já, né, foi aquela confusão generalizada, as pessoas correndo. Eu tava, esse vídeo aí, eu estava bem nesse local, no momento do ocorrido. Então, a gente viu, né, quando o homem se aproximou e jogou a primeira, e logo depois se deitou e foi a segunda explosão nele, né. Então, assim, foi bem corrido, foi bem assustador, foi bem rápido. E, enfim, as seguranças e os bombeiros já acionados para, né, tentar ali ajudar e tentar nos levar, né, para alguma saída segura, né. E foi meio que isso que aconteceu, tudo muito nebuloso e muito rápido. Caramba, Guga, já vou passar para você, mas deixa eu só recapitular aqui. Então, vocês ouviram o primeiro barulho? Deve ter sido da bomba que ele jogou na estátua, né? Ou foi do estacionamento? O estacionamento, primeiro foi o estacionamento. Aí vocês acharam, bom, deve ser um gerador, deve ser alguma coisa. Logicamente que a gente não vai achar que é um atentado à bomba ali na Praça dos Três Poderes, obviamente. Exato. E aí, quando vocês ouviram, vocês continuaram no mesmo local, pedindo o aplicativo, penso eu. E aí, ele se aproxima da estátua. Vocês estavam atrás da estátua, então. Isso, estávamos ali naquela parte branca, né, protegidos da chuva, aguardando ali, né. Entendi. Aí você viu a bomba que ele jogou na estátua
E depois você Sim. viu a segunda explosão também do Isso. corpo dele, que parece que o corpo, assim, Momento. foi, né, enfim, desfigurado. Aí, você chegou a ver isso, Roberta? Não, esse segundo momento da explosão eu já corri, Já tinha mas corrido. tem isso, já corri na primeira quando deu estouro. Mas Entendi. nessa que ele estava caído no chão, tem pessoas que ainda estavam mais à frente e visualizaram essa cena. Nossa, Guga, passo para você. Lamentável. Lamentável. A polícia já tomou o seu depoimento e na hora que aconteceu isso tudo, já deu para mais ou menos imaginar a motivação ou foi uma coisa que não tinha como você tentar cogitar nada naquela hora? Ou dava para entender que tinha uma motivação política, que era alguém que, enfim, estava motivado por uma questão política, alguém que não gostava do STF? Deu para ficar claro isso naquele momento? E a polícia já te ouviu? Como é que tá essa situação? Não, a polícia ainda não me ouviu, não, nada em relação a isso. E naquele primeiro momento não deu para tirar nenhuma conclusão, assim, Guga. A gente realmente estava ali tentando evacuar e ir para algum lugar seguro ou, né, sair do prédio. Foi uma confusão assim bem generalizada mesmo para conseguir realmente sair ali do prédio, né? Porque tinha uma ameaça de terem outras bombas ali ao entorno e dentro do prédio, então foi meio que essa primeira situação. Então não deu para pensar ali o que tinha sido motivado, enfim, naquele primeiro momento não. Caramba, Roberta. E depois para ir embora, né? Como é que vocês fizeram? Vocês foram obrigados a permanecer naquele local, que era um risco para todo mundo, não sabíamos se tinham outras bombas espalhadas por ali. Como é que foram os momentos sequentes, hein, Roberta? Então, os seguranças encaminharam a nossa saída por uma passagem, enfim, que tem ali dentro do STF. Então, todos nós descemos umas escadas e conseguimos sair ali pelo estacionamento e por um outro lado. Então, foi esse apavoro mesmo de tentar conseguir um carro rápido e evadir ali do lugar o mais rápido possível. Mas, graças a Deus, eu consegui, fui uma das primeiras a sair, de fato, e foi isso. E você conseguiu pegar um aplicativo? O carro conseguiu chegar perto de vocês ou vocês tiveram que se distanciar do local? Conseguiu chegar por essa outra saída, que é uma saída que eu acredito que os ministros saem, enfim, é uma outra saída que tem no estacionamento. Então, deu para sair ainda. Vai lá, Guga. Eu imagino o trauma que foi, né, para você. E logo depois, como é que foi? O que você fez depois disso? Como é que você fez para processar esse momento? Você ficou acompanhando as notícias de casa para tentar entender o que tinha se passado? E depois de ver a conclusão do que se passou, que era alguém que foi lá por uma motivação política, o que você achou de toda essa história? É isso, eu ainda estou, né, processando, né, Guga? Entendendo que eu e outras pessoas, né, de movimentos sociais, periféricos e favelados sobrevivemos a uma tentativa, né, ali, um atentado. Então, assim que eu cheguei no hotel, a primeira coisa que eu fiz foi realmente me comunicar com a minha família, né, no Rio, e avisar que eu estava bem. E aí, sim, depois tentar entender o que tinha acontecido, e aí muita informação, muitas notícias. Então foi realmente esse processo de entender, de ligar as notícias e conectar, e tentar avisar também que estava tudo bem fisicamente, né? Porque é isso, o psicológico ainda vai ser um processo aí, porque realmente, de fato, o que aconteceu ontem, a gente vê que o fascismo não é uma loucura, né? É uma série de ações fascistas que já vem acontecendo. Então, eu acho que agora é pensar, aguardar, né, o inquérito, essas respostas para a gente, enfim, tentar falar e entender mais sobre protocolos de segurança, né, porque, enfim, a gente viu que estávamos expostos, né, ali, né, poderia ter sido algo fatal para muitas vidas que ali estavam. Sim, com certeza. Só para continuar nisso, Vai lá, Robs, Guga. você sentiu que teve uma falha
da segurança ali, ou era algo imprevisível e inevitável e que depois, no momento em que passa a ter o ataque, eles atuam da maneira que deveria atuar? Ou você acha que não, que teve sim uma falha desde a prevenção até o momento da atuação ali? Eu acho que foi algo imprevisível mesmo. Ninguém, tanto que no primeiro estouro a gente pensou que se tratasse de um gerador, de algo assim. Ninguém pensou no primeiro momento, né, se tratar do artefato que foi. Então, assim, eu atribuo realmente a essa falta essa surpresa mesmo do que foi do ato, mas acredito que após isso, após o ocorrido, né, acho que temos que pensar, né, em ver medidas mais seguras, sim, porque há uma lacuna aí, né, de segurança, né, assim, do Estado, enfim, Pois é. pensar sobre isso. Mas na hora não dá para pensar, né, Roberta? Eu Na acho hora não que dá. não dá. É tudo muito rápido e, assim, de verdade, mesmo que vocês estivessem conversando, né, na sessão no STF sobre letalidade, né, sobre a violência policial nas comunidades, ainda que esse tema seja muito próximo a você, não dá para imaginar que você sofreria, que vocês sofreriam, na verdade, porque estavam naquele espaço, um ataque, porque poderia ter sido fatal para todos vocês também, né? É exatamente isso, Roberta. Não dá para imaginar. Até agora é difícil de processar o que aconteceu, a dimensão desse livramento mesmo, assim, para todos nós que ali estávamos, sabe, ali inebriados, comemorando, parabenizando, revendo alguns amigos, colegas de trabalho. Então, assim, realmente algo inimaginável, mas que aconteceu e agora precisa ser olhado e discutido e pensado soluções, sabe? É verdade. Vou ler o chat aqui que está participando. O Pedro Vinícius diz que ele era da cidade dele, passava por um cara normal, trabalhava como chaveiro, com o tempo acabou se fanatizando e virou até uma figura folclórica. Pedro Vinícius contando aqui pra gente. A Mariana se preocupou com você, Guga, porque você foi, né? Você foi lá para a Praça dos Três Poderes e ela, preocupada com Guga, quase mata a gente de preocupação, porque você andou. Vocês estiveram no campo minado. Essa é a verdade, né? Isso, mas ela passou pela situação de testemunhar tudo e depois continuou, óbvio, a suspeita de ter ali outras bombas ou outros artefatos explosivos, né? Aí virou aquela varredura ali atrás de bomba. O esquadrão antibomba estava lá também ontem, enfim. E aquela confusão que a gente viu. Mas quem passou pelo momento mais preocupante, claro, né? Era quem estava ali próximo ao STF, porque ele armou um carro ali, o carro tinha uma bomba caseira que não chegou a ter uma explosão total, tinham bombas fracionadas, além de uma bomba que chegou a explodir. Se tivesse explodido todas as bombas fracionadas junto com os tijolos que ele deixou no carro, aí, meu amigo, todo mundo ali que estava em volta poderia ter se machucado, muita gente em volta poderia ter se machucado. Esse carro, ele explodiu mais próximo à Câmara até do que ao STF, né? Foi a primeira explosão que ela está contando. Que se fosse uma explosão total, a intenção não era só, óbvio, assustar as pessoas, era ferir quem estava em volta. Por isso que ele colocou, inclusive, tijolos no carro. Daí você vê o nível de maldade desse atentado, né? Ele queria não só chamar atenção, ele queria, de fato, até mesmo tirar vidas, não só dele, como ele tirou, mas tirar dos outros também. Depois desse momento, você se sente mais insegura? Eu imagino que sim, né? Com relação a andar pela rua, com relação a sair de casa, com relação ao país mesmo, à situação que o Brasil vive, a polarização política que o Brasil vive. Isso tudo agora te deixa ainda mais apreensiva depois do que aconteceu ontem? Sim, acho que é uma das maiores consequências, né? Segurança, esse medo, mas, para além disso, buscar soluções, né? Para que essas situações não ocorram e para que a gente, de fato, entenda, que seja feita uma averiguação, né, das instituições competentes, para que a gente entenda né, o que se deu, enfim, de fato, que se motivou essa tentativa, né? Mas sim.
Imagino, sim, Roberta. Agora também fiquei pensando, né? Chovia, então vocês estavam ali protegidos, ali na porta do STF. Se não tivesse chovendo, Roberta, vocês talvez estariam mais próximos ali da estátua, não? Sim, com certeza. A chuva foi um grande Salvou, impeditivo. né? Exatamente, de estarmos ali embaixo, ou também o horário, porque mais cedo nós fizemos algumas atividades ali próximos, um pouco à frente, né, da estátua. Tivemos uma aula pública, enfim, falas. Então, assim, a depender, né, se fosse num horário mais cedo, teriam muitas pessoas, muitas vidas ali próximo ao local onde tudo aconteceu. E se não tivesse chovendo no horário, possivelmente teríamos tido um outro desfecho desse lamentável ocorrido. Com certeza, muito mais pessoas espalhadas ali pela frente do STF. Roberta, lamento muito que você tenha passado por essa situação. Muito obrigada, viu, por ter topado conversar com a gente, passar essas informações de quem presenciou, de quem estava lá e de quem vivenciou essa violência. Obrigada, viu? Boa sorte para você nessa sua recuperação, né? Porque a gente sabe que esses traumas ficam, né? Mas a gente torce muito para que você consiga superá-los de uma maneira positiva para você e para todos os seus amigos e familiares. Obrigada e um beijo para você. Nada, muito obrigada, Roberta e Guga. Tchau. E olha, a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, ela falava à imprensa na Câmara sobre o projeto do fim da escala 6-1, quando ela ouviu os estrondos. Vamos ver. Pois é. Acho que tem uma margem de trabalho aí. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto ou de uma redação final diferente. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir essa redução. Se a gente conseguir manter esse texto, vai ser um salto gigantesco e algo completamente mais inesperado do que as mobilizações que fizemos até agora, porque sabemos que haverá resistência de vários setores, haverá resistência dos partidos dentro da Câmara, mas eu acho que o apoio restrito é para que a gente debata esse tema. Você vê, né? Ela percebe, mas ela continua. Assim como a sessão na Câmara dos Deputados também foi difícil de ser interrompida, né, Guga? O pessoal não queria parar lá, não. É porque quando rola, é até comum você ouvir barulhos, né, que lembram bombas, assim. É normal, porque tem muita gente que reivindica ali próximo ao Congresso Nacional e que leva, né, às vezes, essas bombas que você joga em estádio mesmo, para chamar atenção. Porque não dá para você entender, né, nessa hora. Se ela entendesse o que estava acontecendo, provavelmente ela teria parado de falar, mas não dá para entender, só por conta do barulho. Uhum. E para ser exatos, foram 18 segundos, né, entre uma bomba e outra, aproximadamente 20 segundos, no momento que a Érica falava, ali no Palácio do Planalto. Mas a intenção era de fato atacar o STF, foi mais ou menos uma coincidência, né? Ela está falando nesse momento, e ele queria, obviamente, como a gente viu, machucar quem estava ali próximo ao Congresso, próximo ao STF, para provocar uma comoção, para servir de Marte, para tentar chamar a atenção do movimento golpista, para incitar mais uma vez os reacionários que se acham revolucionários, mas só são reacionários mesmo, e que estão aí ainda querendo dar golpe. Tem muito golpista ainda, sedento por dar golpe, e o que aconteceu ontem, pelo menos tem um ponto que a gente pode traduzir como positivo, que é enterrar de vez as chances de anistia. Esse papinho de anistia agora não tem mais fundamento nenhum. Como anistia, não é gente que estava só querendo protestar e que invadiu a Praça dos Três Poderes naquele 8 de janeiro, não. É gente igual a esse cidadão maluco, desequilibrado, fanático, que ontem provocou um atentado à bomba, que tentou matar gente, que tentou atacar o STF. Esse sujeito é igualzinho àqueles que invadiram Brasília no 8 de janeiro. É igual a muitos daqueles. Inclusive, ele participou do acampamento golpista. Ele esteve no acampamento golpista, né, aqui em Brasília. Ele estava entre aquele gado alucinado que pedia golpe. Ele é parte daquele gado.
que agora pedem anistia, dizem que era só um senhorzinho que perdeu a cabeça e provocou um ato ali de quebrar, de provocar danos ao Estado. Eles querem traduzir para isso. Não, é um bando de tio França. Eles são todos iguais. A Caga Estátua, a mulher lá de Tubarão, que invadiu o STF e defecou numa estátua, o tio França, ou qualquer outro que tenha participado do acampamento, eles são muito parecidos. Alguns chegam à loucura de provocar um atentado à bomba. Então tem que tratar essa gente com o perigo que eles representam. Não tem que banalizar fingindo que era um bando de velhinha invadindo o Congresso. É um bando de alucinado, nível tio França. Agora, pelo menos, o Xandão vai ganhar muito mais força, olha ali o Xandão no fundo, para tratorizar golpista. Isso vai acontecer. Esse peru do Bolsonaro... Olha, o autor das explosões era da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, tinha 59 anos e estava no DF há cerca de 4 meses, morando em uma casa alugada em Ceilândia. Francisco Vanderlei foi candidato a vereador em Santa Catarina, isso em 2020, pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, né? E atendia por esse nome aí, Tio França. Mas ele não se elegeu. Agora, pela foto, Guga, a gente vê bem, né? Um bolsonarista clássico ali segurando, carregando a bandeira, né? E pelo visto, né? Depois de ontem, também cultivava o ódio ao Supremo Tribunal Federal, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. Fica claro aí, né? Em suas páginas no Facebook e em conversas de WhatsApp também, Tio França escrevia alguns textos falando sobre bombas. Então já temos algumas dicas ali que já vieram. E entre os ameaçados nas mensagens estavam William Bonner, FHC, o ex-presidente José Sarney e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Muitos nomes ali na listinha, né, do Tio França, que também tirou fotos dentro da sede do STF, dizendo que era uma raposa no meio do galinheiro. O tal do Tio França também postava inúmeras publicações em suas redes sociais, a maioria dizendo, né, que o grande problema do país está no STF. Na verdade, reproduzindo, né, frases conhecidas do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim. Não dá para não dizer e não dá para negar que estamos falando aí, né, de alguém de um bozoloide, né, clássico, fanatizado, que comprou o ódio, comprou o discurso vindo de alguém completamente desequilibrado. Não tenho outra palavra para dizer aqui. É isso, Robes. Ele é fruto do bolsonarismo. Isso é legado do Jair Bolsonaro. Uma paulada no Bolsonaro. Por aquela lavagem cerebral bozoloide que fala que professor é doutrinador, que fala que você não tem que fazer isolamento social na pandemia. Aí, ó, mais uma prova irrefutável de que ele é um bozoloide, de que ele é um gado, e não é um lobo solitário, é no máximo um gado solitário, é que ele, inclusive, fez festas durante a pandemia e foi denunciado por espalhar doença contagiosa, já que ele fez festa durante a pandemia para o Ministério Público lá de Santa Catarina. Então ele tem denúncia de promover festas no pior momento da pandemia. Ele tem como pessoas que ele segue Olavo de Carvalho e Bolsonaro. Ele seguia aquelas páginas Terça Livre, Brasil Paralelo. Ele seguia uma outra chamada Gabinete do Ódio do Bolsonaro. É um bolsonarista clássico esse daí. É um cara que odiava o STF. Quem odeia o Xandão e o STF adivinha quem é, a gente sabe. Quem espalhou o ódio contra o Xandão sempre foi o Jair Bolsonaro. Que eles apertavam o botão do Bolsonaro. Do bolsonarismo. Fruto dessa violência política, que é um traço desse neofascismo que o Bolsonaro representa no Brasil. Então esse cara é um gadão, é um gado clássico, e a extrema-direita, óbvio, está tentando tratá-lo até mesmo como um esquerdista. Eles são tão patéticos, Robson. Pronto. Infiltrado? São é tão isso? patéticos. De novo?
que eles querem dizer que ele é da esquerda. Se você for acompanhar a direita, eles estão dizendo que quando ele foi candidato pelo PL, com aquele número 222222, o PL tinha como aliança o prefeito da cidade dele, que era do PDT. Então, se Era de aliança era do Brinks, PDT, ele entrou pelo ele é PL de ironia. esquerda. Entendi. É patético, gente, é patético. Para eles o fato é esse. É o prefeito que era ligado ao PL. O fato não é quem ele seguia, o que ele dizia e o que ele fez. Ai, eu lembrei agora que disseram que, né, na tentativa de golpe de 8 de janeiro, eram petistas infiltrados. Patético, Então, patético. assim, sempre jogando pro lado de lá. E aí a Conceição diz, velhinhos inocentes com carro cheio de bombas. Pois é, que inocência é essa, né? E o Agostinho sugerindo aqui, ó, vamos acampar na porta do Gonê. Alguém tem o endereço? Olha, Agostinho, foi bom você ter lembrado, porque tem muito a ver com a falta de ação, né? Com a morosidade da justiça em resolver o que lá atrás ainda não foi resolvido. E aí as pessoas se sentem na liberdade de repetir e de fazer novamente, porque lá, até hoje, estamos falando de 14 de novembro de 2024, não deu em nada para quem mandou. Não aconteceu nada. E quem mandou hoje faz um discurso de tipo, foi um ato isolado, eu prezo pela democracia. Fica difícil, Guga, fica muito difícil, porque quanto mais o tempo passa e nada acontece, mais as pessoas se sentem encorajadas de continuar fazendo o que não foi correto lá atrás, porque simplesmente ainda não teve punição. Ó, a ex-esposa, né, do tio França também se pronunciou depois do atentado, né, para agentes lá em Santa Catarina. Segundo o relato, o principal alvo de Francisco, autor das explosões na Praça dos Três Poderes, sim, vou contar uma novidade aqui, tá? Quem é o alvo? Qual é o ministro alvo? Adivinha. Xandão, Quem que cara. é o alvo de todo gado? Xandão, ministro Alexandre de Moraes. E ele disse que seria o Xandão e quem mais estivesse junto. Tem alvo, né? E aí, cara, vamos falar um pouquinho sobre a anistia? Porque certamente, Guga, tem uma relação em tudo isso, né? Na sua opinião, na sua análise, como é que a esquerda vai se defender? Como é que a direita vai se defender? Porque o discurso até agora foi um ato isolado, não temos nada a ver com isso, mas a gente sabe que tem tudo a ver. Como é que ela vai se posicionar aí para sair desse imbróglio? Como é que você acha? A cascata dos caras é, primeiro, chamar o cara de malucão. É o Adélio Bispo da direita. Entendi. É o desequilibrado, o lobo solitário ou o gado solitário. Não é alguém que foi motivado pelo bolsonarismo. É um cara que agiu porque quis ir daquela maneira, como um maluco desequilibrado que é. E, claro, estão tentando descolá-lo o máximo que puderem da extrema-direita também. E aí precisam apelar para uma narrativa mentirosa de dizer que ele era até mesmo ligado à esquerda, que ele era ligado ao PDT, que ele atacava o Bolsonaro. Acharam também um print em que ele fala, olha, Lula e Bolsonaro, para evitar a polarização, vocês poderiam se afastar da política. Em meio a 1 milhão de coisas que ele falou, ele fala isso também. E aí querem usar isso para desvinculá-lo também do bolsonarismo. Tá vendo? Ele não é então Bolsonaro. São uns mau caráter, né? Um bando de mau caráter. Eles sabem que estão mentindo. É claro que esse sujeito é um bolsonarista clássico. Tá aí. Todos que eles seguiam eram bolsonaristas, além do próprio Jair Bolsonaro. Era um sujeito que espalhava ataques contra o comunismo. E esse, claro, é um sintoma clássico do gado maluco, do gado louco. Eles sempre atacam o comunismo, eles odeiam o Xandão, eles querem matar o Xandão, eles acham que o STF está atacando a democracia e acham que são cidadão de bem. Olha aí, ainda estava vestido de coringa. Não estava de Bozo, mas estava de coringa. Quase o Bozo, foi quase o Bozo. Só faltava estar de Bozo para se entregar ainda mais. Mas a gente sabe de onde veio esse cara e quem que fez a lavagem cerebral e quem tornou esse sujeito um maluco capaz de tirar a própria vida e tentar tirar a vida dos outros. Agora, Guga, vamos falar sobre a segurança ali, né, na Praça dos Três Poderes, porque
A sensação que eu tenho para um carro entrar cheio de explosivos na garagem do anexo 4 da Câmara dos Deputados é que há uma falha muito grande ali na segurança. O que será que foi aprendido do que aconteceu em 8 de janeiro? Será que alguma coisa, assim, porque fica difícil a gente acreditar, né, que é um lugar seguro ainda hoje, mesmo com tudo que a gente passou e todas as ameaças que a gente sofre. Pessoal, só para avisar que o Pedro Barcela tá aqui com a gente. Opa, temos o Pedro daqui a pouco. Vai lá, Guga, aí eu chamo o Pedro. Não, onde ele colocou, o local onde ele estacionou o carro, não é exatamente na esplanada dos ministérios, que é chamado também de eixo monumental, que é aquela rua bem larga que desce e que sobe a esplanada dos ministérios. E que também é improvável você conseguir controlar quem vai estacionar já ali, em frente aos ministérios, ou do lado, nos anexos, que a gente chama da Câmara. Não tem muito como ter esse controle, Robert. Caramba, Guga, mas olha o que risco. tem no carro, entendeu? Há esse risco. Não tem, a não ser que a gente torne uma coisa muito policialesca, e aí vão ter que ficar olhando se tem com aquele rastreador de metal para ver se tem alguma coisa perigosa. Não tem como, é muito carro que passa ali. Isso realmente é complicado de fazer, entendeu? Você evitar que um carro com explosivos estacione próximo ao Congresso Nacional ou estacione na Praça dos Três Poderes. Não tem muito como evitar isso não, Robes. Infelizmente, pensando em como é Brasília e como é essa via e como é o local ali, que é um local público, obviamente, não tem o que fazer, entendeu? É carro passando o tempo inteiro, é carro entrando e saindo o tempo inteiro. Então esse controle realmente é complicado de ser feito. E eu realmente não sei qual que seria a solução para evitar um carro-bomba ali, não. Guga, eu vou te falar uma coisa, né? Eu já fui para Bogotá. Em Bogotá, cara, você vai entrar no hotel tem detector de metal. Se você vai entrar com o seu carro no shopping, tem o exército na porta do shopping te vistoriando, cara. Assim, eu tô falando, eu entendo o seu ponto. Eu não quero que chegue nisso, Robson. Eu não quero que chegue nisso. Eu também não gostaria. Ruim. Mas aquele perímetro, aquele pedaço ali, tem que ter algo especial, uma vigilância especial, uma proteção, uma segurança especial. Isso não pode acontecer. Não estou falando em todo o Distrito Federal, mas tem que ter um perímetro mínimo de segurança. A gente está falando de um lugar em que tem, né, que sofreu um atentado recentemente, um golpe, uma violência nunca antes vista em relação à nossa democracia e que se provou ser um lugar frágil. Francamente. Sabe? Alguma coisa precisa ser feita. Isso sim, é ter um reforço ali, ou criar a polícia que tomaria conta só daquele local, como já foi proposto, alguma coisa mais específica para ali, sim. A segurança ali é bastante reforçada, mas não é o suficiente para uma situação de golpe, como a gente já viu. É isso. E assim, essa de ontem, que o cara chega e estaciona, é o que você falou, Robson, teria que ter uma maneira de você observando ou olhando o que tem ali nos carros a partir de detectores que acabariam invadindo um pouco a privacidade da galera, mas quem sabe num perímetro muito próximo ali eles fazerem isso. Seria possível, mas é bem chato, porque é um local que, como eu falei, entra e passa muito carro, não é simples. De fato, não é simples. É complexo. Vamos chamar o Pedro Barcela agora, que é o nosso analista de redes, né, para conversar com a gente sobre o que direita e esquerda estão se comportando, como é que elas estão se comportando, na verdade, nas redes sociais. Pedro, bom te receber aqui no Rolê. Bom dia para você, não, já boa tarde, meio-dia e 11. Conta pra gente como é que a extrema-direita reagiu nas redes ao atentado. Bem-vindo. Tudo bom? Boa tarde, Robson, Guga, todo mundo que está nos acompanhando. O interessante nesse caso, Robson, eu fiz 2 monitoramentos, né? Um, eu tentei analisar os comentários gerais, então os usuários que repercutiam as notícias que estavam acontecendo e vinham chegando no fim da noite de ontem. E outra frente foram usuários em páginas e perfis de extrema-direita, e aqui eu vou destacar o Brasil Paralelo. O interessante é que todos esses pontos, diversos comentários estavam batendo muito com o que vocês estavam trazendo até aqui. No caso da extrema-direita, e aqui de novo eu vou destacar o Brasil Paralelo, o principal argumento era de que se tratava de uma operação
de cortina de fumaça, uma false flag, né? Que aquilo ali tinha como objetivo, de fato, retirar da pauta a questão da anistia. Então eles já tinham essa preocupação. Eu achei muito bom, porque é quase aquela piada infantil do quem peidou tá com a mão amarela, sabe? E o bolsonarismo correu para olhar a palma da mão naquele momento de uma maneira impressionante, né? Nesse momento. Os outros 20% vão tentar, e eu estava acompanhando pela manhã hoje e repercutir ainda isso, era tentar argumentar que não se tratava de um golpe, assim como o 8 de janeiro não foi um golpe, porque eram senhoras. Nesse momento também não era um atentado terrorista, porque não eram explosivos que de fato podiam causar um estrago, então eram fogos, eram rojão, era alguma outra coisa que pudesse questionar esse atentado terrorista. E aqui é interessante, Robs, eu vi você conversando agora há pouco com o Guga, é um atentado terrorista, porque o atentado terrorista ele tem como um objetivo causar esse medo do você não saber onde ele pode acontecer. Né? Ele pode explodir um carro do seu lado em qualquer local. Pode ser um cara perverso em qualquer região que você esteja. Né? Então tem esse viés. E outros 10% já vestiram a carapuça naquele momento, falando que isso ia dar pano para manga, porque mais uma vez o STF iria perseguir e não fazer justiça, como a gente bem sabe que está fazendo, contra esses extremistas que muito se assemelham e muito incorporam do bolsonarismo das redes sociais no dia a dia. Esse é o comportamento, então, da extrema-direita. Quando a gente passa para olhar o que está repercutindo em outras páginas, em outros perfis, aqui imprensa, canais não polarizados, o cenário é completamente distinto. Quando no dia a dia a gente vê um bolsonarismo que de fato manipula o debate sobre o STF, ontem eles se calaram. Então eles não conseguiam falar sobre o STF porque eles não sabiam o que falar, tendo em vista que eles estavam observando ali um deles fazendo aquele atentado terrorista. Então 70% dos comentários vão associar, no primeiro momento, o que aconteceu com o bolsonarismo e com o extremismo ideológico da extrema-direita. Então, essa carapuça o bolsonarismo nem precisou vestir, porque a própria população foi lá e colocou neles como tem que ser colocada nesse debate. Outros 20%, de novo, vão questionar, como vocês bem fizeram, a segurança, os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, do governo federal, o que aconteceu para isso ter acontecido mais uma vez, e a gente vai ter 10% ali que de bate-pronto já pontuam, e é muito importante a gente pontuar que o mote sem anistia nesse momento é essencial para que a gente consiga, no futuro, no médio e no longo prazo, combater a atitude, como foi o bolsonarismo no 8 de janeiro, como foi o bolsonarismo ontem na frente da Praça ali dos Três Poderes. Que bom esse número de 70% aí, né, da associação ao radicalismo ideológico. É importante a gente ter esse número forte, porque é indiscutível, de verdade, né? Quem era essa pessoa, o partido, enfim, o que ela queria, o ódio, a violência. Muito importante ter esse número potente ali, que representa muito. Agora, sem anistia 10%, eu esperava um pouquinho mais, viu? Porque eu entendo que vem daí essa ação que aconteceu ontem no STF, né, Guga? Olha, eu fui, acho que talvez o primeiro a começar com esse papo de sem anistia. Não, sem anistia não, mas de falar que já era anistia, porque na hora que começaram a cogitar que era um atentado dos bozoloides, é óbvio que a conclusão ia ser essa de todo mundo, né? Acabou a anistia, e eu acho que vai crescer muito ainda esse mote do sem anistia. Eu acho que ele vai crescer muito. 70% terrorismo associado ao radicalismo ideológico, isso é importante. Agora, percebendo isso, o que a direita está fazendo? Está querendo jogar o cara para fora do bolsonarismo, né? Dá para sentir isso, meu querido Pedro? Se está funcionando ou não está, estão tentando dizer que é ligado ao PDT, que é até de esquerda querem já colar a imagem do cidadão aí, que é um gado, até agora um gado solitário. Mas a direita, ela está conseguindo, de alguma maneira, alavancar essa narrativa de que ele não é bolsonarista? Perfeito, Guga. A maravilha quando a gente analisa clusters, quando a gente analisa o monitoramento das redes sociais, é que não importa como você quer ser colocado ou como você quer que determinado perfil ou determinado ator esteja posicionado. O que vai definir isso é como as pessoas interpretam ele, né? A perspectiva de quem vê o que ele publica, a perspectiva de quem vê o que ele fez, a perspectiva de quem vê o atentado político. E nesse momento, pouco importa se o bolsonarismo vai tentar se desvencilhar desse sujeito, porque outras parcelas, outros agrupamentos, outros usuários estão interpretando esse sujeito como um ator bolsonarista.
Então, por maior que seja o esforço bolsonarista que eles apertavam o botão do Bolsonaro. Exatamente, não vai fazer resultado, porque ele é um ator bolsonarista. Para as pessoas que estão acompanhando, para além do bolsonarismo, ele é um ator bolsonarista. Então eles podem chamar do que quiser, eles podem colocar a carapuça que eles quiserem. Nas redes sociais, para a população no geral, o monitoramento indica que este sujeito representa o bolsonarismo, mais uma vez atacando a STF e atacando instituições democráticas. E olha, eu vou trazer está com o Pedro aqui, um vídeo no TikTok que Francisco Vanderlei publicou antes de morrer. E ele traz uma música da cantora Sia, I Am Unstoppable, eu sou imparável. Essa informação é do Metrópolis. Vamos dar uma olhadinha, Pedro, porque eu queria falar com você. Olha como as redes sociais já trabalhavam antes de tudo isso acontecer. E aí eu trago esse vídeo do TikTok para conversar com você o seguinte, Pedro. Se eu tenho um vídeo, ou se eu tenho comentários, se eu tenho indícios nas redes, né, de pessoas terroristas, de pessoas que são capazes de cometer atos na vida real, as redes também deveriam, de novo, vamos voltar para aquele papo de sempre que não anda, né? Que é a regulamentação das redes, que a gente olhar essas pessoas, porque isso tudo começou e estava muito visível no TikTok, né? Em relação à violência, em relação ao ataque ao STF, ao ministro do STF. Quando que o legislativo vai olhar com cuidado para o que acontece nas redes sociais? Quando as redes serão responsabilizadas por conteúdo que não pode existir, porque elas propagam o ódio e a violência? Pedro? Perfeito, Hobbs. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, algumas horas atrás, ele falou exatamente sobre isso, né? Sobre a necessidade de a gente falar, mais uma vez, o quanto antes no Legislativo, da regulação de redes sociais, algo que já acontece na Europa, porque isso estava, e não é só no TikTok, né? É também no Facebook. O Facebook, em última instância, é uma empresa que ganha dinheiro com propaganda, ganhou muito dinheiro com as eleições, então ganhou dinheiro público, né, em última instância, com as eleições, e utiliza também desses outros, digamos, artifícios para gerar engajamento. Então ele conta com o engajamento desse extremismo bolsonarista nas redes sociais, seja com pessoas ameaçando ministros, seja com pessoas pregando atentados terroristas. Isso gera dinheiro, em última instância, para o Facebook, para o YouTube, para a Meta, para todas essas empresas. Então, quando a gente está falando de regular, a gente está falando sobre isso, sobre impedir que um atentado terrorista seja disseminado também pelas plataformas. A gente não está falando de impedir as pessoas de gerarem opinião ou conteúdo, criticando quem quer que seja, né? A gente está falando exatamente disso. Um sujeito que nos últimos meses usou as redes sociais dele para, de maneira pública, incentivar e anunciar que ia cometer um atentado terrorista contra o STF. Isso é essencial a gente falar sobre as redes sociais o quanto antes e aí regular as redes sociais o quanto antes. Alguém precisa ficar de olho, Guga. Não pode. Muita coisa começa no virtual aqui, a gente viu. O cara anunciou, velho. O cara anunciou um crime pelas redes sociais. Ele anunciou. É um crime que está ali já planejado. E poderia, portanto, ter sido evitado se a gente tivesse um olhar mais apurado ou levasse mais a sério o que acontece nas redes, não banalizasse, não dissesse que é só a opinião das pessoas, e entendesse que aquilo ali também é um local onde se planejam crimes e depois são concretizados, como a gente viu. Então, tem que ficar de olho. Meu querido Pedro, dá para dizer que a extrema-direita ou a direita perdeu os domínios das redes sociais, ou eles ainda são os maiorais? Depois da derrota do bolsonarismo, com esses 2 anos de Lula, o que você está sentindo? Eles ainda dominam as redes ou perderam esse domínio? Vai depender muito do tema, Guga, porque, por exemplo, quando a gente fala de STF, desde 2022, quem domina o debate sobre o STF é o bolsonarismo. A gente pega o monitoramento semanal que a gente tem, quase sempre a gente vai ter ali o Deltan Dallagnol vociferando contra o STF, atacando todos os ministros, Carla Zambelli, Bia Kicis, enfim, todos esses atores. Porém, o que a gente observou nesses últimos 7 dias, vamos colocar assim, é de fato um bolsonarismo extremamente reativo, não só com esse atentado terrorista que deu errado, mas também quando a gente vinha com a pauta da escala de 6-1, né? Então, é uma sequência onde o bolsonarismo tomou 2 tropeções nas redes sociais e não conseguiu acompanhar esse debate de maneira alguma. Então, mais do que pensar no bolsonarismo sendo derrotado, eu acredito que esses 2 episódios, eles podem apontar
para um caminho de como enfrentar essa extrema-direita também nas redes sociais, né? O caso do 6-1, de uma mobilização que contou aqui com diversas páginas, perfis não polarizados, de fofoca, enfim, políticos, furou a bolha, total. Furou muito, muito, muito. E só foi perder espaço ontem, claro, no fim da noite, como não podia ser diferente, para esse caso do atentado. Mas, de novo, é a questão da defesa da democracia, de expor a extrema-direita, de mostrar o perigo, né, que aqui não tem um jogo democrático sendo disputado com eles. São elementos que vêm lá de 2022. Em determinados momentos parece que o governo esquece dessa necessidade de ser anti-bolsonarista também na sua comunicação, né, de fomentar isso, e não só o governo, mas partidos de esquerda também. Esses 2 episódios, a mobilização orgânica pensando no direito dos trabalhadores, mas também a defesa da democracia como oposição a esse extremismo do bolsonarismo, são 2 pontos muito importantes para pensar num 2026 também como enfrentar essa máquina de ódio que está muito forte ainda. Respondendo principalmente aqui o ponto central do Guga, está muito forte, ela não foi desmantelada, ela, claro, não tem mais a cadeira do Planalto, mas é uma rede muito forte ainda, muito mobilizada e que conta com a eleição do Trump para manter esse domínio em diversas etapas e diversas frentes aí de enfrentamento. É isso. Mazito aqui no nosso chat dizendo que hoje o programa tá bombando. Tá bombando mesmo. Em todos os sentidos, vou te contar. Antônio, dizendo que a melhor cobertura do tema hoje é aqui no Rolê. Aí, Pedro, aí, Guga. Obrigada, Antônio. Que isso, Mazito. Que isso, que moral, que moral. Agora, olha, Pedro, o ex-presidente, também conhecido como inelegível, postou um discurso de paz no Twitter, dizendo que, abre aspas, lamenta e repudia todo e qualquer ato de violência. Pedro Barciela, você chegou a dar uma olhada nos comentários desse post? Estão todos os acéfalos dele, né? Os deputados, deputadas, enfim, especialistas até então estão ali defendendo, não, é isso mesmo, é um estadista. Enfim, o problema, de novo, né, Hobbs, o bolsonarismo ele pode falar isso agora, o problema é que os apoiadores deles não se reconhecem nisso, né, eles não... Diversos momentos dos últimos anos, a história já nos deu indicativos de que muitas vezes o bolsonarismo é mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro, né, e ele pariu esse movimento aqui no Brasil. Ele que seja o responsável por isso agora, né. Difícil, né, Guga, acreditar nesse discursinho de paz e amor agora? Ele está desesperado, Hobbs e meu querido Pedro, porque a anistia subiu no telhado. Já não era fácil passar, né? Muita gente apostava que no máximo passaria na Câmara, mas não passaria no Senado, ficaria para o ano que vem essa história e provavelmente se arrastaria e não daria em nada. Agora, então, é que ele sabe que não tem mais força para levar adiante a história da anistia, que é anistiar primeiro as buchas de canhão que invadiram lá a Praça dos Três Poderes, mas é claro que isso abriria brecha para banalizar o papel dele como líder do golpe e, quem sabe, provocar uma anistia para ele próprio, né? Porque a gente já sabe que há provas irrefutáveis do golpe, que ele deve ser condenado, e ele está morrendo de medo agora, né? Por conta desse atentado de ontem. Agora não tem mais anistia. Meu querido Pedro, você acha que Jair Bolsonaro, se parar no Chilindró, e isso aí pode acontecer, hein? Tem uma grande chance de acontecer, isso pode ser um Zé Fini para o poder que a extrema-direita tem nas redes, sem o Bolsonaro atuando, com o Bolsonaro, quem sabe, um dia preso, aí sim a gente chegaria num ambiente onde a extrema-direita poderia perder o domínio das redes? Será? Ou tem alguém, um Pablo Marçal, ou tem um outro nome que pode continuar, enfim, incitando essa turba a continuar mobilizada? Eu acredito que seja muito complicado definir, Guga, porque não tem um vácuo, né, de poder. E nesse caso, a gente tem uma série de atores ali dentro do bolsonarismo que, por mais que setores da imprensa tentem entre domesticar e normalizar, mas a gente tem diversos atores que em nenhum momento se preocupam em abraçar e utilizar desse extremismo bolsonarista quando lhe é interessante. O próprio Tarcísio, o próprio Caiado, enfim, figuras que são vendidas como promotoras do bolsonarismo moderado, não hesitam em utilizar desse radicalismo quando lhe é interessante eleitoralmente. Então eu não vejo o isolamento do Jair Bolsonaro, ou a prisão, ou a retirada dele enquanto inelegível do debate político, do debate eleitoral, como um efeito definitivo e uma redução da esfera de influência do
do bolsonarismo, porque o bolsonarismo hoje, de novo, ele é muito pior do que a figura, de certa maneira, melancólica em alguns momentos, que o Jair Bolsonaro encampa nas redes sociais. Essa figura dele, pro bolsonarismo, é patética, né? O bolsonarismo, quando ele fica sem saber como se posicionar nas redes sociais após esse atentado, e ele se depara com uma reação dessa de Jair Bolsonaro, ele não vê no Jair Bolsonaro o que ele esperava de fato nesse momento, porque o Bolsonaro está preocupado em salvar a própria pele. E isso aconteceu na eleição de São Paulo, quando o bolsonarismo foi em peso para cima do Marçal. Isso vai acontecer em outros momentos com a base bolsonarista indo em confrontar o próprio Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro ele quer se salvar, ele depende de coisas que nas redes sociais não são monitoráveis, que é um Alexandre de Moraes pistola, é um STF extremamente irritado com o que aconteceu. Enfim, o jogo do Bolsonaro é outro. Nesse momento é outro. Por isso que esse post dele no Twitter vai totalmente pro lado oposto do que o bolsonarismo prega. Exatamente. Tipo um textinho ali pro forma para falar, ó, foi solitário, hein? Não tem nada a ver com isso. Eu propago a violência, não propago não. Aqui é amor. Imagina. Nunca falei em guerra civil, em matar 30 mil, em fuzilar o FHC, Quem viu, mentiu. em metralhar a petralhada. Nunca falei. Exatamente. Pedro Baciela, um beijo pra você, obrigada. E ó, feriadinho amanhã, hein? Aproveita. Grande Baciela. Todos nós, hein? Sempre um prazer participar. Até a próxima. Beijo pra você. Guga, vamos dar o último recado, porque o curso que tem e que forma empreendedores, os melhores do Brasil, está de volta, gente. O Empreendedor Mestre estreia hoje com a 3ª turma e uma aula inaugural preparada especialmente por Eduardo Moreira, que vai te contar alguns segredos sobre as vendas dos seus produtos. Então, vem aprender a contar histórias que engajam e convencem a sua clientela para você decolar o seu negócio e realizar o seu sonho de empreender. O Empreendedor Mestre reúne os melhores professores do mercado com ferramentas práticas e realistas que vão te ajudar a decolar o seu negócio, o seu produto. Então, não perca esta aula hoje, às 20h. Ainda tem vaga, mas você precisa se inscrever. Onde, Guga? Galera, naquele linkzão maravilhoso. Vamos fazer a voz do Moro, não, porque o Moro é um cara que cita esses loucos. O Moro afunda o negócio, deixa isso pra lá. O Moro é outro que ataca o STF. Então, vamos se inscrever no roleicl.com.br. Eu quero você, Eliane Ribeiro, o Myron Marreta, a Mary Teixeira, se inscrevendo no roleicl.com.br, no vosso link, que eu sei que o Vai Richard, a Beta Maia, a Marluce Gatti e o Fernando MF vão se inscrever lá no roleicl.com.br. Vem também Eliane Ribeiro, que está sempre aqui, a Zambi McDonald's, toda essa galera maravilhosa. Se inscrevam no roleicl.com.br, que eu sei que vocês são rolezeiros e estavam inclusive me acompanhando ontem aqui em Brasília, sem guarda-chuva, na cobertura, que a galera do rolê estava acompanhando a cobertura também. Todo então, mundo te parabenizando. Muito bem. roleicl.com.br. Muito bem, Guga. Todo mundo... E Hobbs, só um detalhe, a gente ia passar hoje aquela minha reportagem sobre a escala 6x1 em Brasília, porém... A notícia do dia é o atentado. Boa, mas segunda-feira terá Mas segunda-feira reportagem. tem. Segunda-feira aqui no rolê vai o Henrique, ter... nosso editor, já finalizou, né? Olha lá, vai ter rolê do Guga no Congresso, William De Luca volta ao posto, então não perca, segunda-feira, 11h30. Você tem um compromisso aqui com o rolê, tá bom? Vamos nessa? Feriadinho chegando, já estourei o horário do programa, depois vão brigar comigo. Bora sextar. Guga, parabéns pela cobertura de ontem. Hobbs. Parabéns para você, Hobbs, que é uma das jornalistas mais admiradas do Brasil e está no nosso coração e é a mais admirada da gente e sempre será. Te amamos e vamos terminar no break. Vamos terminar no break. Obrigada pelos votos. Beijo.
Fala, turma! Chegou o grande dia da nossa aula inaugural da terceira turma do Empreendedor Mestre, uma aula gratuita e aberta sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender hoje como contar histórias que vendem e convencem. Vocês vão sair da aula maravilhados, porque além de tudo é uma aula divertidíssima. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes de começar a aula vai chegar no e-mail que você se cadastrou ou no grupo de WhatsApp do qual você faz parte, o link para entrar e ficar na sala de espera. Se você não está inscrito ainda, clica no botão aqui Saiba Mais e se inscreve em poucos segundos e gratuitamente. A gente se vê à noite.